Atos 17, eu quero convidar você a ler comigo a partir do versículo de número 16. Atos 17, temos meditado nesse livro no mês de julho, e há muitas lições importantes aqui, preciosas para nós, como povo de Deus, especialmente na vocação que temos de ser e fazer discípulo de Jesus. Nós precisamos aprender a cada dia mais da palavra, como esse Deus agiu no passado e como Ele continua agindo hoje. E eu quero pensar nessa manhã sobre a quem devemos adorar, ao Deus desconhecido ou ao Deus revelado, né? E o apóstolo Paulo vai falar sobre esse tema, vai tratar dessa questão nesse texto em Atos capítulo 17, a partir do verso 16, a palavra de Deus diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles
outros mais. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? A quem devemos adorar? Ao Deus desconhecido ou ao Deus revelado? Irmãos, talvez um dos sonhos de consumo de muitas pessoas, quando nós pensamos em viagens, viagens assim a lugares exuberantes, bonitos, seja o de visitar a Grécia, as ilhas gregas, Há muitas pessoas aí que têm esse sonho de visitar aquelas praias, museus, os monumentos históricos. E eu não sei se esse era o sonho do apóstolo Paulo, se era um sonho pessoal dele, mas o que nós encontramos no texto é que de fato ele estava lá na Grécia, estava em Atenas, na capital, podemos dizer assim, da filosofia, na capital do conhecimento, ou pelo menos da busca pelo conhecimento. E Paulo estava ali com a possibilidade de anunciar o Evangelho do Senhor. A prova de que a Grécia era de fato a capital do conhecimento, nós conhecemos ali os antigos filósofos, o famoso SPA, Sócrates, Platão, Aristóteles, os iniciantes da filosofia grega, e os seus descendentes estavam ali, seus descendentes diretos, nós temos a menção aí de duas escolas filosóficas que estavam no Areópago, quando Paulo estava pregando. No verso 18, a palavra nos fala de filósofos epicureus e estoicos. Então Paulo estava tratando ali da fé cristã diante de pessoas que estavam em busca do conhecimento. Os epicureus eram uma escola filosófica fundada por volta do ano 306 a.C. por Epicuro, e ele era filho de um ateniense. Eles acreditavam no mundo que era fruto do acaso, Portanto, esse mundo que era fruto do acaso, que foi originado por uma chuva de átomos, ele não tinha nem início, propósito e nem desígnio. Então Paulo está falando para pessoas que não acreditavam no mundo com um propósito, no mundo com um desígnio. Paulo também estava diante dos estoicos, filósofos estoicos, que nós temos aí a citação no versículo 18, uma escola filosófica fundada por Zenão, ele viveu entre 340 e 265 a.C., ele era de Chipre, e ele também acreditava que Deus não tinha um interesse pessoal nos problemas dos homens, portanto ele não acreditava num Deus pessoal. Então Paulo está pregando para um público que ou acreditava que o mundo não tinha nenhum sentido, que o mundo foi criado como fruto do acaso, ou por pessoas que não acreditavam num Deus pessoal. Mas curiosamente, é interessante, irmãos, nós pensarmos que essas pessoas, mesmo buscando conhecimento, elas tinham sede de Deus, porque todos nós temos sede por Deus. Nós fomos criados para viver em comunhão com o Senhor, e é interessante que na Escritura nós temos outras citações dos gregos, de pessoas em busca do conhecimento humano, voltadas ao intelecto humano, mas com sede de Deus. Por exemplo, em João no capítulo 12, quando Jesus está na festa lá para celebrar a Páscoa, a palavra diz que alguns gregos se dirigiram aos discípulos de Jesus, dizendo: queremos ver o Senhor. João capítulo 12, o Evangelho de João, nós temos essa citação bíblica, os gregos ansiando por ver o Senhor. João 12, versículo 20 e versículo 21, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. E aí nós olhamos para esse texto, e nós vamos perceber que o apóstolo Paulo
encontra ali naquela cidade pessoas com sede por conhecimento. A palavra diz que eles estavam sempre em busca das novidades, mas com sede do divino, do eterno, né? E Paulo chega ali naquela cidade, depois de pelo menos 3 experiências muito fortes, no que diz respeito ao Evangelho. Paulo estava vindo do capítulo 16, daquela prisão em Filipos, Atos 16, quando ele chega naquela cidade, não porque ele escolheu ir para aquela cidade, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para a Ásia, e de repente ele tem uma visão de um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então obedece à voz de Deus e chega em Filipos, uma cidade importante. Em Filipos não havia sinagoga judaica, e Paulo então se dirige à beira do rio, onde algumas mulheres se reuniam ali. Eles começam a orar, e Paulo começa a pregar o Evangelho, e o Senhor abre o coração de Lídia, uma vendedora, uma mulher influente na sociedade, que se converte. Mais adiante, uma menina que era possessa por um espírito de adivinhação, foi liberta pelo poder do nome de Jesus, e aí começa a luta, porque aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com aquela menina denunciaram Paulo e Silas, e eles foram presos. E naquela prisão, a palavra diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas não abriram as suas bocas para reclamarem de Deus, não abriram as suas bocas para reclamarem das circunstâncias, pelo fato de terem sido obedientes ao Senhor e estarem passando por aquela crise. Não, eles abriram a boca e começaram a louvar, a orar, a glorificar ao Senhor, e algo sobrenatural aconteceu. As cadeias se soltaram, as portas se abriram, ninguém fugiu. O carcereiro, sabendo como o Império Romano lidava com essa questão, já ia se suicidar, porque de alguma forma ele seria, na linguagem antiga, justiçado, né, por conta de um prisioneiro sequer que fugisse. Mas Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque nós todos aqui estamos. E ele começa a tremer e se dirige a Paulo e Silas e pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E a resposta é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele e a sua família foram batizados. No dia que aquele homem ia se suicidar, a graça de Deus entrou e quebrou aquela cadeia na sua vida, e a família dele foi restaurada pelo poder do Evangelho. Amém, amados irmãos? A família foi batizada, Paulo foi recebido na sua casa, e aí Paulo segue viagem, e aí chega chega em Tessalônica, capítulo 17, a segunda parada antes de chegar em Atenas. Quando Paulo chega ali em Tessalônica, ele começa a expor as Escrituras. Diz o texto no versículo de número 2 do capítulo 17, que por 3 sábados Paulo pregou a palavra, expôs as Escrituras, demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Vidas se converteram. A igreja de Tessalônica foi estabelecida, mas uma grande perseguição veio também contra o apóstolo Paulo. As pessoas da cidade fizeram um elogio a ele, versículo 6, a ele e aos seus companheiros na segunda parte, Atos 17, 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Amém, irmãos? Isso aqui é um elogio. Os que têm transtornado o mundo, os que não têm se conformado com esse mundo, os que creem que há um Deus que se importa com esse mundo, que tem um propósito para esse mundo, chegaram até aqui. Infelizmente hoje nós vemos muitos chamados discípulos de Jesus, muitos chamados cristãos em Cristo, que não têm desejo de transtornar o mundo, mas se conformar com o mundo. Mas a palavra do Senhor nos fala do espírito missionário que havia na igreja primitiva. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Mas Paulo tem que sair daquela cidade. A multidão está alvoroçada e ele sai dali, versículo 10, e durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Terceira experiência antes de chegar em Atenas.
Paulo chega em Bereia, e a Bíblia diz, há uma indicação aqui muito importante para mim e para você, meu irmão. Nós que somos discípulos de Jesus, temos que ter o mesmo cuidado dos bereanos no que diz respeito à palavra. A Bíblia diz que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, diz o versículo 11. Por quê? Porque eles, diz o texto, receberam a palavra de Deus com toda a fome, com toda a avidez, com todo o interesse, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Não é de admirar que o versículo 12 nos diz que muitos deles creram. Muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Nós temos sido como os bereanos, nós temos tido cuidado de examinarmos a palavra diariamente, de nos alimentarmos espiritualmente. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos, se o nosso chamado é ser e fazer discípulos de Jesus, ensinando aquilo que Jesus nos ordenou. Nós precisamos conhecer aquilo que Ele nos ordenou. Nós precisamos passar uma mensagem verdadeira, fiel à Escritura Sagrada, porque esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para fazer discípulos de Cristo. Os bereanos então nos dão aí um exemplo fabuloso, importante para as nossas vidas. Mas, irmãos, mesmo em Bereia, mesmo vendo essa maravilha de Deus, o interesse espiritual daquelas pessoas, os judeus de Tessalônica foram até Bereia para arrumarem um tumulto, e aí Paulo tem que sair dali rapidamente, e aí nós chegamos a Atenas, né? A palavra aí nos fala de que Paulo chega então em Atenas, ele tem que sair lá de Tessalônica, ele tem que sair de Bereia, e a palavra do Senhor então diz no versículo 15, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Paulo não gostava de estar sozinho. Paulo tinha sempre o desejo de estar cercado de irmãos. Embora a fé cristã, a salvação oferecida por Jesus seja individual, a vivência da fé ela é comunitária. E eu tenho estado preocupado com muitas pessoas que têm abandonado a congregação. Esse é um tempo difícil, desafiador para nós. E talvez você diga, mas eu não posso estar presencialmente, pastor. Mas, amados irmãos, nós temos encontros semanais, através das ferramentas tecnológicas que Deus tem colocado nas nossas mãos. E seria muito importante você estar reunido, se encontrando com irmãos e irmãs, recebendo encorajamento da palavra semanalmente. Porque foi assim, o Senhor estabeleceu esse propósito. Som. Tudo bem, amados? Som. Ok. Muito bem. Então, querido, eu estava falando de que é importante que você possa lançar mão das ferramentas que Deus tem dado para nós nesse tempo, para estarmos em comunhão. O Senhor estabeleceu para nós, uns aos outros, a mutualidade, e é importante que nós sejamos alimentados. E Paulo, então, já deixou uma ordem, ele vai para Atenas, e diz o versículo 15, que o quanto antes, o mais depressa possível, Silas e Timóteo fossem se encontrar com ele. E aí Paulo chega em Atenas, eu queria rapidamente olhar com os irmãos sobre o que ele encontrou ali naquela cidade. Primeiro, ele encontrou um grupo de pessoas com sede por conhecimento. Diz o versículo 21, que ali as pessoas não cuidavam de outra coisa a não ser dizer ou ouvir as últimas novidades. Pessoas em busca de conhecimento, mas conhecimento humano, conhecimento limitado.
pessoas em busca da verdade, mas em busca da verdade com critérios estabelecidos pelo próprio homem. Vejam, amados irmãos, que quando nós fomos expulsos daquele jardim, quando o pecado entrou na história da humanidade, todo o nosso ser, toda a constituição humana foi alterada. As nossas emoções, as nossas afeições, o nosso intelecto. Então, por isso que a fé cristã, diferente da filosofia, a fé cristã, ela está fundamentada na revelação de Deus, não no conhecimento humano com critério estabelecido pelo próprio homem. Essa é a grande diferença. Eles estavam atrás das últimas novidades, mas com um vazio profundo no coração. É a segunda impressão de Paulo. Primeiro, ele encontrou pessoas ávidas por conhecimento. O texto é muito claro no verso 21. Não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que Paulo encontrou ali pessoas acentuadamente religiosas. Percebam, no versículo 22, quando Paulo começa a falar, ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Não é interessante isso? Pessoas que buscam conhecimento, pessoas que querem crescer academicamente, intelectualmente, e fazem muito bem, mas que têm uma sede no seu coração, que têm um anseio por conhecerem o Deus verdadeiro. E aí Paulo começa a ficar incomodado, porque aquelas pessoas, elas estavam em busca de satisfazerem o seu anseio primário, principal, sede de propósito para a sua vida, mas buscando em lugares errados, em fontes erradas. Eles eram tão religiosos, amados irmãos, que no meio daquele panteão todo de Deus, daquele monte de altares, eles, com a preocupação de se esquecerem de algum Deus, já se precaveram e disseram assim: vamos erguer aqui um altar ao Deus desconhecido, porque se faltou alguém, a gente vai privilegiar aqui com esse altar, ao Deus desconhecido. Quantas pessoas têm adorado ao Deus que não conhecem? Quantas pessoas têm adorado a deuses, como diz o salmista no Salmo 115, que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, som nenhum lhes sai da garganta. E pior ainda, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e os adoram, ou seja, sem vida. São inanimados, não falam, não têm alma, não se movem. E Paulo encontra então pessoas ansiosas por conhecimento e com um vazio na alma. E como é que Paulo responde a essa necessidade? E eu queria pensar sobre o que Paulo fez, e exatamente a partir dessa religiosidade dos atenienses, que Paulo começou a expor aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Como é que nós enxergamos a vida? Como é que a fé cristã está apresentada na Escritura? Há pelo menos 4 elementos que definem a cosmovisão cristã, que vão dar sentido à nossa vida. E Paulo vai tratar delas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo fala da criação. O Deus que Paulo diz: olha, esse Deus aí que vocês não adoram, Paulo pega esse gancho aqui, e eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, para quando você for levar o Evangelho de Jesus, nós precisamos ouvir as pessoas. Há pessoas com sede de Deus, há pessoas que querem ouvir a mensagem, e às vezes nós chegamos com um pacote pronto, e nós não queremos ouvir as pessoas. Há pelo menos 3 histórias que precisam ser consideradas. A história da pessoa, que às vezes está sinalizando que há uma dor, que há um anseio no seu coração. A nossa história transformada pelo Evangelho e, acima de tudo, a história de Deus. E às vezes nós queremos falar do Evangelho e nós não queremos ouvir as pessoas.
Percebam, irmãos, que Paulo começa a falar a partir do anseio daquelas vidas. Ele está ciente de que ele está diante de pessoas que leem, que pesquisam, que têm uma herança filosófica, que são descendentes de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, mas tem um buraco no coração, um vazio do tamanho de Deus, que estão atrás do Deus que não conhecem, que são acentuadamente religiosos, mas que não são livres, porque não conhecem o Deus que nos liberta, não tem uma plena alegria, porque não conhece aquele que é a fonte de toda alegria, não tem paz, porque a paz é uma pessoa, Jesus é o príncipe da paz. Então Paulo vai falar, vai apresentar a cosmovisão cristã. Em primeiro lugar, Paulo diz, no versículo 24 e versículo 25, que o Deus a quem ele anunciava era o Deus Criador. A palavra diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Lembram-se, irmãos, que eu disse que aquelas escolas filosóficas, os epicureus, eles não acreditavam num propósito para o mundo, eles acreditavam que o mundo era fruto de uma chuva de átomos. E quando Paulo fala do Deus revelado, do Deus da Escritura, ele diz, o Deus a quem nós adoramos é o Deus Criador. Por isso que na cosmovisão cristã nós cremos que há um propósito para esse mundo, porque o Deus que criou esse mundo é um Deus pessoal. Nós não somos fruto do acaso, isso muda tudo na nossa vida, amados irmãos. Por que há uma guerra que começa lá na escola, tentando proibir o anúncio do criacionismo? Porque se não há um propósito para esse mundo, podemos viver de qualquer maneira. Se não há um propósito na criação, não há um juízo final. Se não há um propósito na criação, se não há um Deus pessoal que criou o universo, que criou as nossas vidas, nós não vamos dar conta a ninguém. Então isso muda tudo, amados irmãos. Por isso, diante de filósofos que não acreditavam num Deus pessoal, que acreditavam no universo sem propósito, Paulo começa afirmando, há um Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, aleluia. Paulo diz, ele, por ter sido o Criador, ele é Senhor. Se foi ele quem criou, ele é o Senhor, Senhor dos céus, Senhor da terra, aleluia. E se ele é Senhor, ele não cabe em templos feitos por mãos humanas, ele não pode ser manipulado ou manufaturado por uma imagem, porque não existe nenhuma imagem capaz de resumir quem é esse Deus. Por isso o mandamento diz, não terás outros deuses diante de você, não faça nenhuma imagem, porque nenhuma imagem é capaz de resumir o poder de Deus, a graça de Deus. Por isso que nós não adoramos nem a cruz, porque a cruz não fala da totalidade do poder de Cristo, ela fala do sacrifício, embora ela esteja vazia e aponte para a ressurreição, mas os atributos de Cristo não estão resumidos numa cruz. Por isso que a adoração é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Paulo diz, ele não cabe nesse templo, ele não pode ser manipulado por mãos humanas. E Paulo diz ainda, ele criou toda a raça humana, diz o versículo 26, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Querido, que coisa gloriosa, propósito da criação, Deus criou-nos a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Deus nos deu o poder da multiplicação, sede fecundos e multiplicai-vos. Qual era o propósito de Deus? Que toda vez que nascesse uma criança, a imagem e semelhança de Deus estivesse presente, e outra criança, e daí por diante, a sua glória se espalhasse em toda a terra. Fomos criados para adorá-lo, para ter comunhão com o Senhor.
Ele não precisava nos criar, porque Ele não é um Deus solitário. A Trindade é uma comunidade perfeita de amor, de relacionamento. Ele quis multiplicar esse relacionamento e nos criou, e quando Ele nos criou, Ele olhou para si mesmo, Ele se baseou na sua imagem e semelhança. Esse mundo tem propósito, a minha e a sua vida tem propósito. Nós fomos chamados para adorar ao Deus Criador. Aleluia. Os atenienses adoravam uma série de deuses, inclusive ao Deus desconhecido. Mas Paulo diz: esse Deus a quem vocês chamam de desconhecido é o Criador do universo, é o Criador dos céus e da terra. Ele não cabe nesse templo, ele é maior do que esse templo. Aleluia. Por isso que nós não somos religiosos de final de semana, nós adoramos a Deus em espírito. Onde vai ser o lugar de adoração? É neste monte? Pergunta a mulher samaritana. Ou é em Jerusalém, como dizem os judeus? Não, Jesus falou assim: em qualquer lugar. Em todo lugar você está na presença de Deus. Quando você nasce de novo, Cristo vem viver em você. Cristo é em nós a esperança da glória. Cristo é em nós na reunião de domingo, na celebração. Cristo é em nós no trabalho diário. Cristo é em nós no testemunho na universidade. Cristo é em nós cuidando dos nossos queridos em casa. Acabou a religiosidade, acabou um lugar típico de adoração próprio. Em qualquer lugar você pode adorá-lo, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua gratidão ao Senhor. Aleluia. Em resposta a homens e mulheres que estavam atrás do conhecimento humano, mas com um vazio na alma, Paulo fala do Deus Criador. Segundo lugar, dentro da cosmovisão cristã, o segundo tema importante, que é a queda. E aí que nós começamos a entender, amados irmãos, por que que o sofrimento entra na história, por que que a morte entrou na história. A resposta da fé cristã é: não era para ser assim, não foi assim desde o começo, não foi o propósito original de Deus. Esse homem, esse um só, diz o versículo 26, do qual Deus fez toda a raça humana, junto com a sua esposa, eles romperam com o nosso Criador. De um só fez toda a raça humana, ele representa toda a humanidade, mas infelizmente ele rompeu com Deus. Quando Paulo fala disso em Romanos capítulo 5, ele traça um paralelo entre Adão e Cristo. E ele diz, Romanos 5, no versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante percebermos que após tratar da criação do universo, Paulo trata da criação da humanidade a partir de um só homem. E aí, infelizmente, temos essa informação de que os nossos pais acreditaram numa mentira, romperam com Deus. E aí, amados irmãos, tudo aquilo que nós vemos na criação, tudo aquilo que nós vemos na humanidade, de ruim, de pernicioso, decorre desse mal que é o pecado, da abertura que os nossos pais deram para a ingerência maligna na história. Mas não era para ser assim. Deus nos criou para viver. A morte é uma intrusa. E a partir desse relato da queda, que na cosmovisão cristã percebemos o porquê do sofrimento humano, o porquê da morte. Nós fomos criados para a vida, nós fomos criados para viver eternamente. Não é de se admirar, irmãos, quanto mais perto da criação, os homens viviam muito mais, porque nós somos criados para viver eternamente. Quando você vê relatos ali de homens que viveram 900 anos, 800 anos, quanto mais perto dos dias da criação, mais longevidade. E aí a morte entra e os dias são abreviados. Você chega no Salmo 90, 70, 80 anos, o que passa daí é canseiro, enfado, fruto da queda, fruto desse rompimento, dessa desconexão com o nosso Criador. E Paulo, então, quando chega em Atenas, ele fala do Deus Criador, mas ele fala também de uma raça humana que foi abalada pelo pecado. E aí, amados irmãos, nós não paramos aqui, Paulo não para
E nós precisamos avançar, porque a Escritura nos apresenta, e a cosmovisão cristã nos apresenta um terceiro elemento glorioso, maravilhoso, que é a redenção. A Bíblia não termina na queda. Gênesis capítulo 3 não é o último capítulo da Escritura, a Escritura avança, e lá mesmo no capítulo 3 o Senhor prometeu que ia enviar alguém que ia esmagar a cabeça da serpente, alguém que iria entrar na história. O seu calcanhar seria ferido, mas ele pisaria a cabeça da serpente. O calcanhar ferido tem a ver com a cruz do Calvário, tem a ver com o sacrifício do Senhor Jesus, mas a cabeça ferida é que ele venceu a morte. Ele triunfou sobre os principados e potestades. Louvado seja Deus. No versículo de número 30, Paulo diz terceiro aspecto da cosmovisão cristã, redenção. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. As pessoas se prostrando diante de imagens que criaram. As pessoas até mesmo erigindo altares ao Deus que não conhecem, tentando satisfazer os anseios do seu coração, tentando se aproximar de Deus por si mesmas, tentando resolver. Ora, se nós fomos expulsos do jardim por Ele, nós só podemos voltar para lá se Ele providenciar um meio, e Ele já fez isso através do seu Filho amado. E aí, amados irmãos, aqueles filósofos que não acreditavam que Deus se importava com o ser humano, ficaram agora diante da mensagem do Evangelho, diante da mensagem de que Deus pisou esse planeta. O Verbo se fez carne, aleluia. Não foi um anjo que morreu no meu lugar, foi o próprio Filho de Deus, que pagou a nossa dívida. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo está dizendo, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas há agora um chamado, agora porém, verso 30, agora porém, Ele está notificando, Ele está chamando, Ele está convocando homens em todos os lugares que se arrependam. É um convite da graça de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico impactado, irmãos, porque a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É interessante, né? Deus faz exigências. Quando Jesus pregou a sua primeira mensagem no seu ministério terreno, Marcos 1, 14 e 15, a Bíblia diz assim, Jesus aproximando-se disse, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. Aí você fica pensando, então tá bom, então eu vou articular aqui na minha mente, no meu coração, um arrependimento. Eu vou aqui talvez criar algumas frases de efeito para demonstrar o meu arrependimento. Não, querido. Ou então eu vou me esforçar intelectualmente, racionalmente, vou tentar formular alguns pensamentos para criar uma fé, para criar a fé salvadora. Não. Embora o texto diga que Deus está notificando homens em toda parte que se arrependam, a Bíblia diz que Deus, a bondade de Deus, é que nos conduz ao arrependimento. Se você está arrependido dos seus pecados, se você crê que é um miserável pecador, que diante do juízo final você não vai dar conta do juízo de Deus, da santidade de Deus, e que eu não posso estar naquele dia somente com os meus méritos, porque não tenho mérito nenhum. Se você reconhece que só pode entrar naquele céu glorioso pela fé em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o Filho perfeito de Deus, que pisou esse planeta, que foi tentado à nossa semelhança, mas nunca pecou. O sangue dele é o sangue do justo, sendo derramado pelos injustos. Ele é o justo e justificador de todo que nele crê. Se você crê nisso, é porque a graça de Deus agiu na sua vida, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Você não é o autor da sua fé, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Paulo está dizendo, nós cremos no Deus Criador, nós cremos que mesmo tendo sido criados por Ele, nós fomos rebeldes a Ele, mas Ele não desistiu de nós. Ele pisou esse planeta através do seu Filho amado.
Ele então entrou na história, e isso faz toda a diferença na minha e na sua vida, amados irmãos. A cosmovisão cristã está fundamentada também na redenção. Quando você se depara com pessoas que estão sendo destruídas pelo pecado, eu e você somos desafiados a crer que Deus pode mudar essa história. Quando nós lidamos com pessoas no meio de uma pandemia, querendo dar cabo da sua vida, desistindo de viver sem esperança, nós cremos que é possível, porque no sangue de Jesus é possível recomeçar. Isso muda a nossa vida, queridos. Nós não somos como muitos filósofos fatalistas, o mundo foi criado assim e nada pode ser alterado. Não, querido, há uma graça que intervém, há um Deus gracioso que age na história, que transforma o coração de homens e mulheres que se rendem ao seu amor. Nasceram em pecado, mas não precisam morrer no pecado. Nasceram escravos do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É nisso que nós cremos. Quando Satanás coloca a sua cara feia atrás de pessoas, dizendo, esse aqui não pode mudar, nós cremos que para Deus tudo é possível. Porque, amados irmãos, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, ele pode nos dar graciosamente com ele todas as coisas. Se Deus não poupou o seu filho, é porque o amor dele por nós é maravilhoso. E nós cremos nessa verdade. Embora a Escritura diga em Romanos 3:23 que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Se você continuar lendo, a Bíblia diz que o Senhor faz a ferida e Ele mesmo cura essa ferida. O verso 23 diz, todos pecaram. Romanos 3:23, estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Mas no versículo 24, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui é uma ênfase. Justificado é recebido como filho, não por causa dos méritos dessas pessoas, mas por causa de Jesus, porque creram em Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo, nós somos recebidos pela graça de Deus, mediante a redenção, um preço foi pago. A redenção era o preço que era pago para libertar um escravo. Jesus pagou o preço. 25, a quem Deus propôs no seu sangue. É nisso que nós cremos. Nós só podemos ter a vida eterna por causa do sangue de Jesus, do sacrifício dele, da sua morte em nosso lugar. Paulo está ali diante dos atenienses, de homens que estão atrás do conhecimento humano, mas com fundamentos no próprio conhecimento humano, com leis estabelecidas pelo próprio homem para dizer isso aqui é conhecimento, mas com tantas limitações que se evidenciam no vazio na alma, que se traduz em vários altares, inclusive ao Deus desconhecido. E Paulo diz, olha, vocês precisam atentar de que esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu anuncio, o Deus Criador, o Deus que não tolera o pecado, um Deus que é justo, que é santo, e a prova disso é que Ele providenciou a redenção. Ele enviou o seu Filho perfeito. E aí Paulo vai concluir a sua reflexão apontando para o final, para a restauração. A cosmovisão cristã está baseada em 4 elementos: criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas, ou consumação de todas as coisas. A fé cristã também fala do futuro, amados irmãos. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E Paulo diz, percebam, irmãos, como ele apresenta um Deus que nos vê em todo o tempo da nossa vida. No versículo 30 ele fala do passado. Deus não levou em conta os tempos da ignorância no passado. Paulo agora fala do presente, mas agora, hoje, agora, ele nos chama ao arrependimento, porque haverá um futuro terrível. Um dia, diz o versículo 31, que ele estabeleceu em que há de julgar o mundo com justiça. Sabe, irmãos, aquela injustiça que te incomoda?
ela tem dia e hora para acabar. Porque no reino glorioso de Jesus, que Ele estabelecerá plenamente, o reino já está presente, mas não na plenitude, não haverá injustiça, não haverá pecado, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Mas Paulo está dizendo que aquelas pessoas que não se arrependerem, não crerem nesse Deus, elas vão enfrentar o juízo. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar com justiça o mundo. Por meio de quem? Por meio de um varão, de um homem, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A resposta de Deus ao pecado, à maldade, à malignidade, é que Cristo venceu a morte. E nós vamos viver para sempre. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele, amados irmãos. Isso faz toda a diferença. O universo tem um propósito, porque foi criado por um Deus pessoal. Esse Deus pessoal não tolera o pecado. Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar, e Ele estará nos aguardando e preparou para nós um futuro glorioso na sua presença. Aleluia. Após apresentar a redenção em Cristo como convite da graça de Deus, o apóstolo aponta para a consumação da história, com o juízo final e o reino de Cristo em sua plenitude no mundo. E só existem duas possibilidades. Eu quero que você abra comigo em João 3,36. João capítulo 3, versículo 36. Veja o que a palavra nos diz. Por isso, Evangelho de João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Aleluia. Aqui não há dúvidas, aqui é uma afirmação, mas há uma segunda hipótese. O que todavia, ou seja, ao invés de crer no Filho, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O contrário de crer não é não crer, o contrário de crer é se manter rebelde, é rejeitar a oferta de salvação que Deus fez no sangue do seu Filho amado. Paulo está dizendo, quem não se arrepender, quem não se arrepende diante desse Deus Criador, que enviou o seu Filho, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, vai ter que enfrentar o juízo. Aqueles que creem de Jesus, em João 5,24, não entrarão em condenação. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, não entrará em juízo, mas passou da morte para vida. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Meu irmão, não queira estar debaixo da ira de Deus. A melhor coisa que existe é estar debaixo da graça do que da ira de Deus. A ira de Deus contra a impiedade, a ira de Deus contra a rebeldia, desde o Éden até o último ser humano que pisar esse planeta. Rebelião, resistência ao seu amor, resistência à verdade, estimulado obviamente pelo diabo, mas o ser humano é responsável pelos seus atos diante do Senhor. A prova disso é que Paulo está dizendo que ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Percebam, irmãos, como a cosmovisão cristã ela está interligada, todos esses elementos. Se Deus é um Deus criador, um dia haverá um juízo. Você vai prestar contas a Ele. Por isso, toda essa resistência na nossa sociedade contra a verdade do Evangelho, porque tudo está conectado. Uma pessoa que não crê que o universo foi criado por Deus, ela também não crê que haverá um juízo. A sua mente foi trabalhada nesse sentido. Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí eu quero chamar a sua atenção. Porque qual foi a resposta de Paulo? A resposta de Paulo e do Evangelho aos que buscam conhecimento humano ou satisfação na religiosidade é Cristo.
É Cristo. Paulo não tenta argumentar filosoficamente do ponto de vista humano, com ideias humanas. Paulo apresenta Cristo, amados irmãos. Paulo fala da ressurreição de Cristo aos atenienses. Às vezes nós queremos entrar em debates humanos sem pregar o Evangelho. A nossa missão é anunciar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que Paulo fez lá em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21. Vejam só, amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 até o 25. A Bíblia diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Por quê, irmãos? Porque o pecado afetou toda a constituição humana. A nossa mente se torna insensível, reprovada, o nosso coração se torna endurecido. Por isso a Bíblia diz, visto, verso 21, como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Qual é a resposta de Deus a aquelas pessoas do nosso tempo que estão atrás de conhecimento? Qual é a resposta de Deus a pessoas na nossa sociedade que têm um anseio espiritual? A resposta de Deus é Cristo, Cristo crucificado, Cristo sepultado, mas ressurreto ao terceiro dia. O único que pode nos reconciliar com o Pai, porque Ele é perfeito, Ele viveu perfeitamente nesse planeta, Ele morreu sem pecado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte. Se você quer um dia ter a vitória sobre a morte, só através de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 10, a palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Só podemos ser reconciliados com o Pai, através da morte do seu Filho. Sem Jesus, ninguém viverá a eternidade ao lado de Deus. Sem Jesus, os homens precisarão passar pelo juízo e não vão dar conta. Nada do que eu e você fazemos é capaz de resolver. Talvez você diga, mas eu sou uma boa pessoa. Meu amado, a palavra do Senhor diz que só existe um bom, que é Deus. É aquela história da dona de casa que vai fazer aquele bolo e ela tem que usar 4 ovos para fazer o bolo. Ela quebra o primeiro, está bom, quebra o segundo, está bom, quebra o terceiro, está bom, o quarto está podre. Talvez ela pense assim, não, mas os outros 3 estão bons, dá para a gente resolver aqui. Não, querido, já contaminou toda a massa. Vai dar problema. Vai resultar em coisa complicada. Nós fomos afetados pelo pecado, amados irmãos. Nós não podemos mudar a nossa natureza, mas há um Deus que pode fazer isso. Através do sacrifício de Cristo, Ele pagou a nossa dívida para nos libertar do domínio do pecado. O Espírito Santo pode nos regenerar, nos dar uma nova vida quando nós cremos em Jesus. Ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos, somos salvos, regenerados para a glória de Deus. Eu quero concluir olhando para Atos 17. Diante de toda essa exposição feita pelo apóstolo, os atenienses precisavam tomar uma decisão: continuar adorando ao Deus desconhecido ou se renderem ao Senhor da história, que se revelou em Jesus Cristo, que viveu entre nós, morreu, ressuscitou e um dia voltará para restaurar todas as coisas.
Jesus viveu entre nós, morreu, ressuscitou e um dia voltará, e nós podemos viver e morrer com esperança a partir dessas verdades. Aleluia! E eu quero chamar a sua atenção para o texto, de que há 3 reações aqui. 3 reações na conclusão dessa reflexão. A primeira reação foi que uns zombaram. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, uns zombaram. Talvez seja essa a atitude de algumas pessoas hoje, quando ouvem o Evangelho. E eu queria que você considerasse a verdade da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos apresenta. Eu queria que você considerasse a graça poderosa, transformadora de Deus. O convite que o Senhor te faz hoje a se arrepender, a se render ao amor de Jesus. Há uma segunda reação no texto. Outros adiaram a sua decisão. A palavra diz: e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Toda vez que eu prego nesse versículo, eu pergunto: será que haverá uma outra ocasião? Nós não sabemos. Nós não temos esse poder, essa capacidade. A pandemia tem feito isso para nós diariamente, tem nos mostrado a nossa limitação. Pessoas saudáveis, pessoas que fazem exercícios físicos diários, têm partido, têm morrido. Pessoas jovens. Nós não temos o poder sobre a nossa vida. Há um Deus que sabe todas as coisas. E algumas pessoas disseram: nós te ouviremos noutra ocasião. E eu fico pensando, amados irmãos, como há pessoas que estão adiando a decisão mais importante das suas vidas. Até quando isso vai acontecer? Hoje é o dia da salvação. Quando a Bíblia fala de salvação, ela fala sempre no hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações hoje. Porque amanhã é um dia que não pertence a mim nem a você. Mas, amados irmãos, há um terceiro grupo aqui no texto. Alguns creram, foram discipulados, se uniram a Paulo. O texto diz que agregaram-se a ele, dependendo da sua versão, juntaram-se a ele, homens e mulheres que creram no Evangelho, aleluia, e passaram a viver como discípulos de Cristo. Houve, porém, verso 34, alguns homens que se agregaram a ele e creram, ou seja, foram discipulados, passaram a caminhar como comunidade, como família de Deus. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Graças a Deus que nós fazemos parte desses outros mais. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que nos amou, que um dia se revelou a nós como Deus Criador, como um Deus santo que se indignou com a rejeição dos nossos pais, mas com um Deus gracioso que não desistiu de nós, que enviou o seu Filho para nos salvar e para nos garantir que quando Ele vier, nós estaremos para sempre com Ele. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aleluia! Toda a malignidade humana, toda a maldade nesse mundo tem dia e hora para acabar, para ser exterminada. Porque o nosso Deus é santo, santo e santo. Nós não cremos como os filósofos epicureus, num mundo sem propósito, num mundo sem desígnio, num mundo que é fruto de uma chuva de átomos. Nós não cremos como os estoicos, que não há um Deus pessoal e que não há um Deus que se importa conosco. A resposta do Evangelho é que o nosso Deus é Criador, o nosso Deus é Salvador e o nosso Deus há de reinar para sempre na história. Mas para que você entre no reino, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Ele não levou em conta o tempo da ignorância.
enquanto você desconhecia a verdade, mas hoje Ele notifica, Ele chama, Ele convoca homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, em todo lugar, que se arrependam, que se rendam ao seu amor, que se rendam ao sacrifício do seu Filho. E Ele é tão glorioso e misericordioso que Ele aponta para o futuro. Haverá um dia que Ele há de julgar o mundo através de Jesus. E é melhor estar debaixo da graça do que experimentar a ira do Cordeiro. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. A quem você tem adorado? Você tem adorado a um Deus que você não conhece? Você tem se curvado diante de deuses feitos por mãos humanas, que tem boca, mas não falam, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem? Ou você tem adorado ao Deus que se revelou na criação, que se revelou na sua palavra, que se revelou através do seu Filho Jesus, que se revela atrás das suas maravilhas, dos seus milagres, que se revela através das suas testemunhas, levando o seu amor, levando a sua palavra? Quero convidar você nessa manhã a se render a esse Jesus, a crer em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, e estar preparado para aquele dia glorioso em que Ele virá para julgar e para reinar. Vamos orar? Quero orar com você que está aqui, a igreja está orando. Quem sabe nessa manhã, você que está aqui ouvindo essa palavra, que ainda não creu em Jesus Cristo, que ainda não se rendeu ao seu amor, Deus te convida hoje a recebê-lo pela fé. Você que está conectado conosco também, você que gostaria de fazer uma oração agora dizendo: eu me rendo ao Senhor. Você pode dizer aí no chat: eu quero receber a Cristo. Nós queremos orar por você. Nós vamos cantar uma canção enquanto nós louvamos a Deus. Você que está aqui nesse lugar presencialmente, se você quiser dizer: Senhor Jesus, eu me rendo ao teu amor, você vai ficar de pé e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. E você que está em casa, está assistindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, sinaliza aí no chat: eu recebo a Cristo, e nós queremos orar pela sua vida nessa manhã. Vamos adorar o Senhor. Você que está aqui presente, se hoje você está entregando a sua vida ao Senhor, fique de pé, eu quero orar com você. E você que está em casa, sinaliza aí no chat, nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus.